imensamente o convite e dizer que também é uma alegria poder estar aqui com um grupo de pesquisadores que estão construindo uma rede que para nós é extremamente expressiva para pensar, discutir o trabalho e poder discutir as questões contemporâneas, mais geral, do trabalho, em que nós estamos desafiados a fazer com que esse tema continue tendo centralidade na vida, mas continua tendo também centralidade na academia, né? Então, centralidade na academia, né? Então esse é o desafio. Mas nós estamos aqui sempre otimistas e esperançosos, porque pela própria natureza do tema. Então, eu vou fazer uma exposição aqui de um trabalho, uma pesquisa que nós realizamos, pedi para a OIT, que explicam as razões da formalização dos contratos de trabalho nos anos 2000. Tá? Esse que é o nosso foco. E nós vamos partir da hipótese, né, de que a formalização dos contratos é uma conjunção de fatores que interagem entre si, e que também se retroalimentam. Então não existe uma única explicação para a formalização dos contratos que vai acontecer a partir dos anos 2000. Existe uma conjunção de fatores que interagem entre si e se retroalimentam. Essa é um pouco a nossa hipótese, por exemplo, que nós vamos apresentar aqui muitos dados, é verdade, mas para exatamente discutir essa hipótese. Tá? Então, a primeira questão que para discutir a hipótese, que nós temos que volta antes. A primeira questão para discutir essa hipótese é discutir o que a gente está entendendo por formalização. Formalização, informalidade são conceitos também que têm uma longa produção teórica, uma discussão extremamente vasta. Então, para nós aqui não vamos entrar nessa discussão teórica histórica sobre o conceito de informalidade, o conceito de formalização. Porque se nós começarmos a discutir essa questão, só esse ponto, até para só recuperar essas discussões bibliográficas, já demoraria muito tempo. Então, nosso foco é discutir a formalização. Mas como nós estamos compreendendo a formalização dos contratos de trabalho aqui? Nós estamos entendendo a formalização dos contratos de trabalho a partir de três óticas diferenciadas. Uma primeira, que é o avanço do assalariamento. Tá? Ou seja, é a publicização da relação de emprego via contrato formal. Obviamente que, ao nós olharmos a questão do avanço do assalariamento, nós não estamos discutindo aqui a qualidade dos pós-trabalhos que estão sendo ofertados. Obviamente, nós sabemos que a pessoa ter carteira de trabalho assinado significa ter uma possibilidade, uma qualidade de vida maior e uma possibilidade de acesso a outros direitos e a proteção social, né, como condição. Mas formalização, alguns outros autores vão colocar, dizendo, você tem outras formas de expressão da formalização que não estão contempladas na nossa discussão. Por exemplo, só olharmos do ponto de vista da publicização. Nós temos 5 registros de emprego. O carteira de trabalho é um deles. Depois você tem a CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Você tem a RAIS, que é a relação anual de informações sociais que as empresas fornecem ao Ministério do Trabalho. Você tem o sistema de recolhimento do fundo de garantia. Nem sempre ter carteira assinada significa que o fundo de garantia esteja sendo recolhido. E você tem ainda todo o sistema específico de fiscalização e implementação previdenciária, tá? Que tem um registro próprio, separado. Então você tem outras formas. O que nós temos que chamar a atenção? Carteira de trabalho, quando nós estamos falando de carteira de trabalho, nós estamos falando da qualidade do emprego, nós estamos falando da possibilidade de acesso, e é uma das formas de publicizar a relação de emprego, da existência da relação de emprego. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós vamos falar, a formalização, tem a ver com os trabalhadores autônomos. E aqui é o critério fundamental dos dados, todos que nós vamos apresentar. Aqui, pula duas, depois eu volto a essa primeira. Os dados fundamentais que nós vamos apresentar aqui dos autônomos com proteção previdenciária. Tá? Os autônomos com proteção previdenciária.
E, em terceiro lugar, nós vamos destacar também o emprego doméstico. Tá? Então, são os três aspectos que nós vamos olhar a formalização. Então, nós estamos restringindo aqui o escopo da nossa apresentação dos dados. Então, o primeiro dado que nós queremos mostrar, a partir dessa definição, é mostrar o seguinte: esse quadro, esse gráfico, ele mostra que o mercado de trabalho brasileiro ainda é pouco estruturado. Ele está avançando na estruturação, mas nós temos ainda 20% das pessoas trabalhando por conta própria. Uma parte importante desse que trabalha por conta própria, a gente não consegue dimensionar direito quem são. Nossa hipótese é que uma parte é a relação de emprego disfarçado. Por exemplo, você pega um PJ, um autônomo, um médico que trabalha com uma cooperativa. Ele é considerado autônomo, mas aqui registrado. Mas, na verdade, ele tem uma relação de emprego. Outra parte são estratégias de sobrevivência, outra parte são autônomos de fato. Então, olha, por conta própria, nós temos 20%. Nós temos aqui trabalhadores para o autoconsumo, 6%. E esse número é crescente. Cai fortemente o número de trabalhadores sem rendimento e cresce o trabalhador no consumo. A nossa hipótese é que isso tem a ver com as políticas de transferência de renda. Famílias mais pobres, por exemplo, com a cultura de subsistência, deixam de comercializar uma parte da sua produção pequena para comprar itens que são essenciais na reprodução da vida da família. Por exemplo, sal, açúcar, qualquer coisa disso. Então, como ela tem outras fontes de renda via transferência, aproveita esse dinheiro e faz isso. Então, o seu trabalho é adicionado para o autoconsumo. Esse número cresce, cai sem rendimento e sobe o autoconsumo. Empregador 4%, emprego doméstico está em declínio, mas ainda é muito expressivo, são 7 milhões. Muito recentemente, o emprego doméstico deixou de ser a principal ocupação do país. Hoje, o comerciário é a principal ocupação no Brasil, numericamente falando. Tá? E o servidor público estatutário aqui são 7%, quase do mesmo tamanho do emprego doméstico. Hoje comerciários, a categoria mais expressiva hoje é comerciário. Então, ou seja, o que nós estamos chamando a atenção? É um mercado de trabalho ainda muito pouco estruturado. Tá? Passa adiante, por favor. Aqui. Agora vamos, acho que o principal fenômeno dos anos 2000, olhando do ponto de vista do mercado de trabalho, talvez os dois principais. O primeiro grande principal é a formalização. A formalização cresce muito acima do emprego gerado, ou das ocupações geradas, se quiser usar um critério mais elástico. Tá? Cresce muito acima. Cresce em média 6% ao ano. Tá? E o segundo grande fenômeno é o salário mínimo, que eu vou falar já em seguida. Tá? Então, se nós olharmos esse gráfico, o que nós vamos perceber aqui? Que há uma queda, né, do azul, do número de trabalhadores com carteira assinada até 2002, entre 95 e 2002. Depois de 2002, ela é crescente e sobe substantivamente o total dos ocupados com carteira de trabalho assinada. Tá? Esse é o principal fenômeno da formalização, é o emprego com carteira assinada. Tá? O principal fenômeno para explicar o processo de formalização é o emprego com carteira assinada. O verde, aqui é o setor público, também cai no mesmo sentido e volta a subir nos últimos anos porque se ampliou o concurso público. Tá? Voltou a se ampliar o concurso público. E não dá para entrar em detalhe. O azulzinho aqui é o autônomo por conta própria. O conta própria dá um salto depois de 2009. Por quê? Porque você introduziu uma legislação favorável, que é o microempreendedor individual, o MEI. Tá? O MEI tem muita fraude, a sua intenção é muito positiva, de tentar incorporar no sistema de seguridade quem é de fato autônomo, mas os dados do MEI, só para dar um exemplo, mostram mais de 40% dos que hoje são registrados no MEI eram assalariados. O perfil é de gente com educação de nível superior e com renda mais alta. Então, para mostrar as contradições um pouco disso. Mas dá um salto importante. Mas como política pública é super interessante porque você tentou criar uma forma de facilitar o acesso de segmentos que não tinham acesso à proteção social, de uma forma bastante barata, simplificada, que não tinha acesso a ela. Então esses são os setores mais expressivos, então por isso nós temos 56,6% total dos ocupados formais. Se nós olharmos aqui do ponto de vista dos autônomos, mais ou menos afirma aqui duas coisinhas muito rápidas nesse gráfico.
A primeira, o salto é depois de 2009, como eu falava, por causa da instituição do MEI, e outra aqui, para mostrar na região sul, a formalização da própria região sul na região nordeste que mais cresce em relação ao resto do país. Sul é verdinho, tá? Que mais cresce nesse período. O seguinte, vamos lá, se não dá tempo. Esse gráfico aqui mostra aqui a formalização dos trabalhadores domésticos. Aqui só destacamos essa questão porque se criou uma série de incentivos para a formalização do emprego doméstico. Por exemplo, a classe média tem desconto de imposto de renda até uma certa faixa daquilo que paga do INSS da empregada doméstica. O que nós nos chama a atenção? Que a formalização do emprego doméstico, agora tem a Dilma instituiu uma multa de R$700 e poucos para quem não registrar um emprego doméstico. Se criou incentivos para a formalização. Tem a discussão toda da PEC aqui, que não está regulamentada, que é um outro debate. Inclusive, um parênteses, essa regulamentação inclusive, pode significar um retrocesso em vez de avanço, colocado. E aqui o que os dados mostram? Que aqui você não tem um avanço substantivo na formalização do doméstico, como aconteceu em outros setores da economia. Apesar dos incentivos, a formalização aqui caminha num ritmo muito mais lento, tá? Muito mais lento, mostrando que uma parte importante, inclusive, desse emprego doméstico, aqui continuam tendo relações absolutamente serviçais, e outra parte se explica pela vamos chamar, mudança de muitas empregadas domésticas para diarista. E diarista, aqui com uma coisa absolutamente arbitrária, definida pela Justiça do Trabalho, que não tem nenhum critério de referência, diz o seguinte: a diarista que vai 2 vezes por semana na casa das pessoas não precisa ser registrada, que é uma coisa absolutamente arbitrária, sem sentido nenhum, mas essa regra prevalece. Então, por isso que o emprego doméstico não caiu. Mas o número total de empregados domésticos está em declínio, que é isso que o azul que mostra, o vermelho aqui, ó, traço mostra. Próximo. Aqui a taxa de formalização por setor da atividade. Aqui mostra claramente que a formalização cresceu em todos os setores, e ela é muito mais alta no setor industrial, chega a quase 80%. Depois, o setor de serviços, que é onde cresceu o emprego para valer nesse período, já vou falar disso. E na agricultura também teve formalização, também se avançou a agronegócio, o assalariamento no campo, também avançou nesse período, mas uma taxa muito menor que os outros. Próximo, por favor. Quais são os fatores que explicam esse movimento, então, da formalização dos contratos? Aqui nós elencamos aqui 8 fatores, mas os 7 primeiros nós queremos destacar, porque o último tem a ver com o primeiro. Primeiro, tem a ver com a questão da dinâmica da economia. Aqui não é só o crescimento econômico, mas, fundamentalmente, também o crescimento econômico. Já vou destacar. Segundo, a dinâmica demográfica. A terceira, as políticas sociais e o avanço do gasto social público. O quarto, o aparato regulatório. Quinto, a consolidação das instituições no marco legal definido na Constituição de 88. Eu vou desenvolver cada um desses fatores, logo em seguida, de uma forma muito rápida. O sexto, as políticas incentivam a formalização e simplificação. Sétimo, a posição, o debate entre os atores sociais. E 8, acesso ao crédito, que tem a ver com o primeiro. Então vamos lá, do ponto de vista econômico. Pode mudar, por favor. Pode mudar de novo, que é só o título. Então, o que nós percebemos aqui, o gráfico que mostra é o seguinte: você tem um ciclo de crescimento econômico de 93 a 95, que é um ciclo mais curto, depois você tem um ciclo que vai depois de 2004 até pelo menos 2010, tá? Uma interrupção só em 2009. O que os dados mostram, diferentemente do debate dos anos 90, que esse processo aqui de crescimento econômico foi feito com abertura, plano real e forte reorganização do trabalho da produção, redução de novas tecnologias e tal. Então, nos anos 90, cresceu a economia, não gerou emprego. Entrou todo aquele debate se o padrão de produção hoje seria capaz de novo de gerar empregos. E nos anos 2000, o que mostrou? Retomou a atividade econômica e gerou emprego. Tá? Gerou emprego. Por que gerou emprego nos anos 2000 e não gerou emprego nos anos anteriores? Empregos formais, aqui fundamentalmente, que essa que é a nossa questão. Tá? Fundamentalmente, porque nos anos 2000 não tem a ver com a taxa de crescimento do emprego formais continuada ao longo do tempo, mas tem a ver com a forma como a economia também se desenvolveu nos anos 2000.
Fundamentalmente, a economia começa a se alavancar, no caso brasileiro, por uma situação favorável no comércio internacional, como vendedor de produtos commodities para o resto do mundo e vendedor de produtos manufaturados para a América Latina, que também é vendedor de commodities, que tinha dinheiro. Você tem uma retomada da economia para o setor externo, que é um setor mais organizado da economia, que tende a produzir contratos mais formalizados. Não só isso. Em segundo lugar, a partir dessa dinâmica externa, você internaliza um processo de crescimento pela dinâmica interna. E aqui é fundamentalmente acesso ao consumo, ao crédito, acesso ao consumo, ao crédito. Só passa o seguinte, desculpa aqui, só da dinâmica externa, exatamente isso que nós estamos mostrando aqui. Como cresce o saldo das exportações e o saldo das importações. O vermelho é a exportação e o amarelo, o laranja é importação. Tá? Então o setor externo cresce, ainda somos uma economia relativamente fechada, considerando o padrão internacional. Tá? Cresce muito fortemente o saldo externo, esse saldo tende a produzir ocupações mais formais. Mas não só isso, esse boom do comércio externo permite você ter uma capacidade de arrecadação maior do Estado, alivia as contas públicas, elimina um constrangimento estrutural histórico da economia brasileira, que é da dependência do financiamento